Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos nessa casa, essa Senhora de Luz. Os recadinhos de sempre. Boa noite, pessoal da live. Desligarem os celulares para não ter interferências com o plano espiritual, para que não... Já existem equipamentos aqui que já estão calibrados, para que não veja, mas existe sim bastante equipamentos para que ocorram os trabalhos, o tratamento de vocês. Né? O horário de chegada, é bom que chegue uns 15, 20 minutos antes, para você acalmar o coração, tomar uma aguinha, relaxar antes dos trabalhos, tá? Os dias de trabalho, terça, quinta, às 20 horas, sexta, às 14 horas, não, às 13 horas, pode chegar, às 13h30 vai estar começando. Aos sábados, é só das crianças, para trazerem eles para fazerem parte da evangelização. E no domingo, 2 horários, 9 e 10h30. Sejam todos convidados também, se quiserem vir um domingo aí, quem nunca veio, é muito bom também. Participa também, é legal. A casa vive de doação, né? E a gente ajuda umas 40 e poucas famílias com cestas básicas, que eles são necessitados. Se alguém tiver 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz ou feijão, quiser trazer, pode trazer para ajudar, tá certo? Também temos nossa livraria com livros espíritas e livros outros para quem quiser participar de estudo. Quem não conhece muito a fundo o espiritismo, aconselho a ler romances primeiros, um pouco mais para frente, aí para entrar depois fazendo os cursos. Esse ano já está tendo os nossos cursos, tá? Agora é só o ano que vem, né? Que já está em andamento. Para quem quiser vir conhecer mais a fundo o espiritismo. Temos as nossas caixinhas de vibrações. Para quem quiser colocar o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas, com certeza essas vibrações vão chegar a essa pessoa com muito amor. A vibração, o que significa uma vibração? Vibrar amor, vibrar fé, vibrar carinho, alegria essas pessoas que precisam. Esse é o alimento que sai daqui e vai para eles. É o nosso pensamento. O pensamento é sempre uma força. Por isso que pedimos que, para quem vocês têm entes queridos, façam isso. Não custa nada, só colocar um nomezinho, a doença e tal. Essas coisas de amor. A importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, o que é? É uma proteção para a sua casa. Por quê? Quando saímos da nossa casa, sempre temos aqueles pensamentos para baixo, do nada. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou para esse lado? Não sabe os porquês da vida. E aí é aquele irmãozinho, né, que está querendo desviar do nosso caminho, mas ele também está procurando a luz. Da mesma forma que a gente está procurando nossa luz, ele também está procurando a dele. E para que ele não entre no nosso lar, atrapalhe um pouquinho mais, por isso que nós aconselhamos a fazer o Evangelho no lar. Tá? Tem um folhetinho lá na frente, aí qualquer coisa a gente ajuda vocês, como é feito, para aliviar a semana de vocês, tudinho, tá? E é bom trazer também a água frutificada para que vocês tomem um remedinho e seguir o caminho do bem, certo? E agora, nesse momento, vou envolver a nossa irmã Ana Paula para com nós a palestra. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Primeiramente, nós vamos agradecendo, né, que nosso amigo fez, a nossa prece de abertura. Nós vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando um pouquinho sobre a palavra de Jesus, recebendo o carinho da espiritualidade, recebendo o tratamento daquilo que a gente veio buscar e que possamos ter o entendimento, o discernimento, a tranquilidade e a paz necessária para receber aquilo que nós viemos buscar e possamos ir para os nossos lares melhor do que aqui viemos. Então agora podemos iniciar. Eu já estava esquecendo o nome do livro, mas eu anotei.
A lição de hoje é a lição 106 do livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico, ditado pelo seu mentor Emmanuel. Essa lição tem como tema Confiemos Servindo. E o versículo que Emmanuel se baseia para falar nessa lição, ele está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. O trechinho é: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Que quer dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Porque não adianta eu acreditar, eu falar que eu venho aqui, eu estudar, eu faço palestra para vocês. E quando eu estou da porta para fora, eu não faço nada disso. Então, Emmanuel, ele traz algumas menções da nossa vida material para comparar com as nossas obras na nossa vida corpórea. Ele compara a nossa vida corpórea com a nossa vida espiritual. Então, ele começa assim, né? Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhes as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido vão. O que ele quer dizer com isso? Ele está comparando primeiro a semente material, que se a gente pegar a sementinha e colocar lá na terra e não regar, não cuidar, serve para nada. Se eu ficar lá falando para o meu filho, olha, né, que ele fala aqui, todo o seu esforço verbal terá sido em vão. A gente não fala, a gente planta a sementinha de amor, a gente aconselha, a gente orienta, mas a pessoa segue o caminho dela. Só que se a gente também não servir de exemplo, não exemplificar as obras daquilo que a gente fala, as nossas palavras também serão em vão, né? Gaba-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Por que do ridículo? Porque olha, eu sou professora, mas eu não exerço. Mas se alguém me pede ajuda para me orientar num trabalho, não, mas isso eu não faço. As pessoas vão falar, mas ele? Então você tem um talento. Todos nós temos um talento. A profissão que escolhemos, talentos fora da profissão que escolhemos, as coisas que fazemos. Mas se a gente não utilizar esse talento em favor de alguém, em favor daqueles que estão à nossa volta, nós nos tornamos ridículos, porque nós falamos, é aquele que fala e nada faz. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promove a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Tanto para o material, né? Se eu faço um projeto para vender um apartamento que fica lá na planta e eu não vendo e eu não construo e todo mundo pede, não se concretizou. Como aqueles planos que ficam dentro da nossa cabeça. O ano que vem eu vou fazer tal coisa. Todo mundo brinca com o regime, né? Toda vez que é primeiro dia, as pessoas brincam. Eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer, eu vou para academia, eu vou aprender inglês. E vai todo ano falando a mesma coisa. E nada muda. Fora outros projetos que cada um tem os seus dentro de si, sabe bem quais são. Depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude, acreditamos no bem. Contudo, se nada realizarmos, na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não serve de nada, não adianta. Então, o que ele traz pra gente aqui? A gente vem aqui, a gente estuda, a gente lê, a gente fala da prática da reforma íntima. Na última palestra, eu ainda brinquei com vocês pra gente usar, né, a oração de São Francisco como exemplo, que se a gente for avaliar, ela dá, né, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver desânimo que eu leve esperança. Isso tudo faz parte da nossa reforma íntima. Mas se a gente só fala e a gente não faz, é isso que ele está cobrando da gente. Quais são as minhas obras aqui nessa encarnação? Porque o discernimento entre o bem e o mal, nós aqui estamos na maioria, somos todos adultos, as crianças saíram. Nós já temos bem esse discernimento do que é bom e do que é ruim. Nós já sabemos essa diferença. Mas se a gente também, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, vira um monge que vai lá meditar lá na montanha, fica só lá estudando.
Ai, não fez mal para ninguém, mas também não fez bem, né? Não ajudou, não auxiliou, não ensinou, não transmitiu os conhecimentos que tinha. Então, é essa fé em obra que ele quer dizer para a gente colocar em prática. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem com uma listinha. A vida de encarnado não é fácil. Todos os dias temos novas tarefas, né, novas coisas para resolver. Só que isso tudo vai atrapalhando a nossa encarnação, do jeito que a gente programou, porque vai tirando a gente, né, da rota. Se a gente não se esforçar para pelo menos tentar manter a calma e não tentar realizar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, fazer o bem, buscar a evolução, buscar a paciência, né, que a gente quase não precisa todo dia, para a gente poder se alinhar, para a gente poder servir no bem, não vai servir de nada. Então, eu creio no Cristo. Ah, Ana, qual a sua religião? A maioria das pessoas fala, eu sou católico. Ah, você é católico praticante? Não. Você vai na missa? Não. Você estuda? Não. Ah, você vai na casa espírita? Vou, o que você faz lá? Ah, eu vou lá, eu dou palestra, eu trabalho na sala de passe, eu fiz os cursos. E o que você faz com tudo isso? Se da porta para fora, os meus exemplos, não todos, porque eu não sou santa, dá licença, está encarnado igual vocês, né? Não me cobrem. Mas se pelo menos a gente não tentar demonstrar, auxiliar alguém, se a pessoa está lá num desânimo, se a pessoa está lá numa situação ruim, você não tentar melhorar, você falar, ah, isso mesmo, se mata aí, ó, ah, sua vida é uma porcaria. Você vai fazer isso? Então, é sobre essa fé, sobre essa atitude que ele vem nos cobrar. Ninguém vai num velório e fica dando risada e vai ficar falando mal da pessoa que desencarnou. Você vai lá para dar uma força para a família, para dar um abraço. Nós temos esse discernimento. E a mesma coisa que ele nos cobra do exemplo do Cristo no nosso dia a dia. Ah, é fácil? De amar ao meu inimigo, né? Porque assim, amar ao próximo como a ti mesmo, para quem está dentro da minha casa, está bem fácil. E ainda tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente também sai da casinha. E quando é da porta para fora, então piorou. Porque aí você fala, não é nada meu. Então, saber o que o Cristo nos ensinou e aplicar é difícil. Ah, mas todo dia nós vamos ser santinhos? Não. Mas se na somatória, do início do meu dia para o final, eu pelo menos tiver coisas boas e coisas que não deram muito certo, eu já estou numa evolução. Então é nisso que ele fala. Porque lá em Tiago 17, porque aquele versículozinho lá, pequenininho, só um pedaço, ele fala, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Este versículo, ele enfatiza que a fé, para ser verdadeira e eficaz, deve ser acompanhada de ações, ou seja, boas obras. A fé isolada, sem manifestação prática, é considerada morta. Que é o monge lá no topo da montanha rezando, ele tem fé, ele acredita. Mas o que é que ele está fazendo? Quem ele está ajudando? Ele mesmo, dentro dele? E nós? O que nós vamos fazer? Quando a gente voltar, quando acabar aqui essa partinha aqui que a gente programou, quando a gente chegar do lado de lá com a nossa consciência e for pôr numa balança, quais foram as minhas boas obras? Como que eu usei as minhas atitudes? Porque falar que eu creio em Deus é fácil. Ai, meu Deus do céu, me ajuda na hora que o negócio deu ruim. Tá fácil. Mas fala, Deus, me ajuda a ter discernimento, me ajuda a ter paciência, me ajuda a encontrar o caminho. É isso que ele quer exemplificar aqui pra gente, para que a gente pratique a nossa fé. Aí ele fala, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Aí ele dá um exemplo, né? Se a pessoa chega para você e fala, ai, tô com fome, tô com frio. Aí você fala, ai, vai com Deus que vai ficar tudo bem. E tá um baita de um frio e ela não tem comida. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. Aquela brincadeira que as pessoas falam, ai, a dor é da sua cabeça. Gente, a dor não é da cabeça. Pelo menos naquele momento, até que a pessoa, né, entenda, às vezes é.
Mas às vezes não, se você não der uma medicação, se você não levar no pronto-socorro, você vai acordar de madrugada falando para a pessoa que está com uma dor no peito, você vai falar, dorme que passa, que está tudo bem. Você faz uma oração que vai ficar tudo em paz. Então, é essa prática. Se eu posso colaborar, se eu posso ajudar, se eu posso levar, eu vou cruzar meus braços. E aí a pessoa morre ali, estava tendo um infarto e eu não fiz nada. E às vezes a gente pode fazer coisas que a gente acaba não fazendo, por preguiça. Não, para essa pessoa eu não vou fazer. Você está ali de carro, maior chuva, seu vizinho está descendo na rua, você não tem coragem de oferecer uma carona para até o ponto de ônibus que seja, porque o caminho é outro. Então, são essas práticas, parecem coisas pequenas, mas são de coisas pequenas que nós vamos enchendo a nossa bagagenzinha de práticas para levar quando a gente for embora. E às vezes aquela pessoa que você passou ali por ela vai te praguejar tanto que você nem olhou para ela, que vai mais te fazer mal do que o bem que você faria de deixar ela ali no ponto. Então, são esses exemplos, são essas atitudes diárias do nosso dia a dia que vão fazendo essa prática da obra da fé. Aí ele fala, as obras não são meio de salvação, mas a expressão natural de uma fé viva. Em Tiago 2,26, ele enfatiza que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, a prática de boas obras e atos de justiça é uma consequência de nossa fé em ação. Porque do mesmo jeito que o espírito precisa do corpo, não existe espírito aqui encarnado, né? Só com a nossa matéria. Só o nosso espírito sozinho não dá, porque aí nós estaremos na erradicidade. Então, a nossa fé seria o nosso espírito e a nossa ação seria o nosso corpo. É isso que ele quer dizer. Então, do mesmo jeito que o meu espírito não pode ficar vagando sem esse corpo para poder estar encarnado e praticar aquilo que a gente programou para fazer, eu só falar que eu acredito em Deus e ficar de braço cruzado também não vai resolver. Sem exemplificar, sem poder praticar. Ninguém vai fazer um curso e não vai entregar o TCC. Você vai ficar 5 anos estudando, 3, 4, depende do curso. Você não vai fazer o TCC. Você não vai se formar. Você não vai participar da colação de grau, que é um ato solene obrigatório legalmente. Você não vai pegar seu diploma. Então você vai ficar... É como se você fizesse isso. Você foi lá, estudou e não finalizou. Você estuda 5 anos de direito e não faz exame da ordem. O que você é? Tem uma triste notícia, nada. Nada. Sem a carteira da ordem, você não é nada. E aí, você ficou 5 anos estudando? Eu sou advogado. Não, não é. Não. Então, são essas obras, né? Eu vou na igreja, eu vou na Cascaninho, eu estou fazendo curso na Cascaninho, eu estou estudando a doutrina. E o que eu estou fazendo? Estou brigando com todo mundo dentro da minha casa, não quero saber de perdoar ninguém, quero viver minha vida do meu jeito. É isso que a gente vem para aprender. É esse o ensinamento que o Cristo deixou para a gente. Porque ele fala, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Tá fácil, né? Nem um pouco. A gente às vezes não consegue perdoar uma. Quantos parentes a gente conhece às vezes faz 10 anos que não fala com o fulano e nem quer? E não é assim. Faz parte do nosso dia a dia. Mas às vezes a gente não vê, né? Então, o exemplo dele não é tão fácil quanto parece. Mas o nosso esforço é só nosso. Porque assim, conhecimento, aprendizado, prática de obras, alguém tira da gente? Ninguém rouba meu conhecimento. Pode tirar o que quiser de mim. Pode tirar tudo meus bens materiais, pode tirar meu trabalho, mas o que está dentro da minha cabeça é meu. O que eu estudei, eu aprendi é meu, não é? As minhas obras não são as mesmas que a dela. E a minha consciência, quando eu desencarnar, também não é a mesma que a dela. Eu vou me cobrar de um jeito, ela vai de outro, né, Flavinha? Com certeza. Então, é sobre isso que ele quer nos alertar. Porque às vezes a gente se esquece. Na correria, a vida de hoje está muito corrida. São muitas cobranças, são muitas mudanças, são muitos compromissos. Porque ser adulto não é fácil, né? Uma amiga minha falou isso para mim esses dias. É difícil ser adulto, né? A gente tem compromisso, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar das contas.
Aí tem dia que você fala, meu, não quero mais, cansei. E tem outra opção? Não, não tenho. Não tem. A gente cresceu. E veio a bagagem junto. A gente achava que tinha problema quando era pequeno, né? Com o namoradinho, com a escola, com a prova, com o vestibular. E agora? Dá pra falar, não quero, não vou fazer? Não dá. E aí tudo isso deixa a gente atribulado, nervoso, cansado, irritado, sem paciência. E aí é nessa hora que a gente tem que ter um pouquinho de discernimento para não se judiar e não se cobrar tanto, porque a gente não perdoa nem a gente mesmo, tem hora, né? Nossa, eu não acredito que eu esqueci de fazer tal coisa. Eu não acredito que eu não apaguei a luz, agora eu vou ter que descer para apagar a luz. Então, é uma cobrança diária que a gente se faz. Então, se a gente não se perdoa, se a gente se maltrata, imagina o que a gente faz com os outros. Então, esses alertas, essas lições que eles passam para a gente, são para que a gente possa pensar um pouquinho em como a gente está agindo, em como a gente está se sentindo, como a gente se trata, como a gente olha para a gente mesmo. E como a gente pode evoluir e aplicar isso para que a nossa vida se torne mais leve, mais tranquila. Porque se eu faço boas obras, bem, pode ser só dentro daqueles com quem eu convivo. Pode ser não ficar brigando na rua, no trânsito, porque aí aquela pessoa vai ficar andando atrás de mim, me xingando, buzinando, vai me estragar meu dia. Pra quê? Nem conheço, não sei nem quem é. Tomei uma fechada, vou ficar lá, aquelas brigando lá, um seguindo o outro, um fechando. E aí vai te irritar, vai estragar seu dia logo cedo. O que você vai ganhar com isso? Nada. Então são esses pensamentos que às vezes a gente para analisar, mas que vão consumindo, vão dando dor de estômago, dor de cabeça. Ai, já acabou com o meu dia. Sabe que você briga com uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida, na rua, que vai acrescentar? Mas vai te dar dor de estômago, vai te dar dor de cabeça, vai te atrapalhar na sua rotina daquele dia. E pra quê? Por quê? Então, essas lições parecem que são lições curtinhas, tem uma página, né, a maioria desse livro, né, Flavinha? Mas só que quando você para analisar o tanto de informação que você pode tirar de dentro delas, que a gente pode trazer em benefício próprio, uma única boa ação que eu faço, uma coisinha que eu consegui me irritar, uma coisa que eu consegui melhorar, já é um passinho que eu dei na minha reforma íntima, na minha evolução, no meu melhoramento. E na minha paz, né? Eu já tenho muita coisa me atormentando, não preciso buscar mais. Então, é isso que ele tenta trazer pra gente. Muito embora ele compare com a nossa vida material, o que ele quer é que a gente olhe para dentro da nossa vida espiritual. Para que quando a gente quando chegar nosso momentinho aqui, que acabou a nossa jornada, para que a gente possa chegar lá melhor do que quando a gente veio. Ter cumprido pelo menos uma parte melhor, ter crescido um pouquinho, ter aprendido, ter se melhorado, para ir diminuindo essa carga e a gente nos cobrar. Porque o juiz não é Deus, não. O juiz é a nossa própria consciência. A gente vai se cobrar. Do mesmo jeito que a gente se cobra aqui, a gente vai se cobrar lá também. Então, a lição de hoje era essa. E eu espero que a gente consiga, nessa semana, né, hoje é terça, praticamente começo de semana, ter um pouquinho mais de tranquilidade, de paz, que a gente possa olhar com mais amorosidade para nós mesmos, para que a gente possa se tratar melhor, que a gente possa evoluir como ser humano e que a gente possa ter a vida mais leve, uma carga mais lenta e que a gente consiga, né, conquistar aquilo que a gente almeja, consiga resolver as nossas pendências, que a gente consiga se recolher numa oração, numa prece, pedindo discernimento, para encontrar a solução para aquilo que está incomodando dentro da gente, e que a gente possa conseguir fazer isso para a gente ter um pouco mais de saúde física e mental. Essa era a lição de hoje. Eu vou finalizar com o pessoal da live e aí vocês vão para o tratamento, tá bom? Muito obrigada. Então agora nós vamos agradecendo por esse momento, pelos ensinamentos,
vamos pedindo para que a espiritualidade possa envolver todos os lares, todas as casas de oração, todos os hospitais, todos os asilos, aqueles que se encontram morando na rua agora nesse frio, que possam receber paz, amor, luz, tranquilidade, saúde, que eles possam ficar bem, que eles possam encontrar consolo, que eles possam encontrar auxílio, e que todo o nosso planeta possa ser envolvido por uma luz rosa, de muito amor, com muita tranquilidade e com muita paz. E pedimos para que os lares sejam limpos, para que as águas sejam fluidificadas, para que as pessoas possam tratá-los, auxiliá-los e limpar todo o ambiente, abençoando a semana que está entrando. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, boa noite. Graças a Deus.